Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje com uma pergunta. Coronavírus está na Bíblia? Coronavírus será que é um sinal do fim dos tempos? Então eu recebi essa pergunta de algumas pessoas que pediram as minhas opiniões, por isso eu resolvi gravar este vídeo, porque eu sei que é uma coisa que se espalha, é uma coisa que passa pela cabeça de muitas pessoas, né? E com esse vídeo eu estou iniciando esse quadro Pergunte ao Padre. Então, uma vez por semana, eu estarei aqui respondendo as dúvidas de vocês. Então, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a fé, sobre a Bíblia, você pode colocar nos comentários desse vídeo e eu vou estudar para a semana que vem estar respondendo as perguntas de vocês. Então aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um curtir, compartilhe com outras pessoas e assim o conhecimento da Palavra de Deus chega até mais pessoas. Eu tive pesquisando sobre essa pergunta, o que a Bíblia diz sobre o coronavírus, né? Andei alguns sites, enxerguei algumas coisas que eu fiquei um pouco que assustado, porque as pessoas pegam algumas passagens bíblicas para tentar fundamentar e tentar achar na Bíblia a questão do coronavírus. Por exemplo, vamos começar Apocalipse, né? Começar bem sobre que muitas vezes a gente tem aquela visão mística de Apocalipse, fim de mundo, e aqueles filmes que fazem sobre o Apocalipse, não é verdade? Se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz assim: E comecei a olhar, surgiu um cavalo amarelado e seu cavaleiro. Se chamava Morte, e a região dos mortos o seguia. E receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então, fala, tá se realizando essa passagem do Apocalipse, que um quarto da terra vai ser dizimado por esse cavalo amarelo, pelo seu cavaleiro, que vão trazer a morte, a peste, a pandemia, as epidemias. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Se a gente for para o Evangelho, por exemplo, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, o dia do julgamento, Lucas 21, versículo 11, fala o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ai, padre, estou ficando com medo, vou até parar de ver esse vídeo, mas assista até o final para você entender a minha linha de raciocínio, né? Uma última passagem, a gente pode pegar Marcos 13, versículo 19. Porque aqueles serão dias de tanto sofrimento como nunca houve ainda, desde que no princípio do mundo Deus o criou até hoje, nem haverá mais. Daí as pessoas olham essa situação, pegam esse texto, pronto, nunca houve um momento de tanto sofrimento na Terra como esse. Então é o fim da linha, estamos todos perdidos. Então essas passagens eu encontrei em diversos sites, ligando muitas vezes esse momento da epidemia que nós estamos vivendo com o fim do mundo. Eu achei um outro que foi além, né? Pegou Levítico, capítulo 11, que é um texto que fala sobre os alimentos, o que os judeus na época podiam comer, não podiam comer, e diz assim: Javé falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Eis os animais que comereis dentre todos os que vivem na terra.
todo animal que tem o casco dividido e unha fendida e que rumina, vós o comereis. Mas não comereis aqueles que somente ruminam ou somente têm o casco dividido, como o camelo que rumina, mas cujo casco não é dividido. Então essa passagem aqui está dizendo que só pode ser comido os animais que ruminam e que têm um casco dividido. Se o animal não tem casco dividido ou não rumina, é considerado um animal impuro e não pode ser comido. Daí a pessoa que estava explicando isso chegou ao ponto que pegou uma pesquisa lá que provavelmente a origem do coronavírus teria sido um pangolim, ou seja, o pangolim teve contato com as fezes do morcego e alguém comeu o pangolim. E ele explicava lá que o pangolim se enquadra aqui nos animais impuros, ou seja, não poderia ser comido. Então é por isso que Deus enviou a peste, porque estamos desrespeitando aquilo que está em Levítico 11. Mas e nós? O que nós devemos pensar sobre tudo isso, né? Calma, eu acho que aqui vale uma explicação não só para essa situação, mas para sempre. Nós não podemos usar a Bíblia, as passagens bíblicas, como uma fonte de resposta para tudo aquilo que nós enfrentamos, porque a gente acaba fazendo da Bíblia um uso utilitarista, né? Então eu preciso achar uma explicação, eu vou lá na Bíblia. E a Bíblia não tem explicação para todas as coisas reais que acontecem no nosso dia a dia, porque a Bíblia não foi escrita com esse objetivo de explicar cientificamente as coisas. Por exemplo, se você for pesquisar sobre os dinossauros, onde estão os dinossauros na Bíblia? Não vai achar nada. Então quer dizer que os dinossauros não existiram? Não quer dizer isso, mas o objetivo da Bíblia é transmitir uma mensagem que não é uma mensagem científica, mas uma mensagem de fé, uma mensagem religiosa. Como os dinossauros não é que tem tanto a ver com a nossa fé, então a Bíblia não toca nesse assunto, mas tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa caminhada de fé, isso sim está presente aqui na Palavra de Deus. Então eu acho muito arriscado e você tem que tomar cuidado de pegar versículos isolados da Palavra de Deus e jogar, arrancar do contexto em que aquele versículo está escrito e jogar para os dias atuais para tentar explicar alguma coisa que nós estamos vivenciando. A Bíblia não funciona assim. Nós não devemos usar a Bíblia desse jeito, porque senão nós corremos um risco seríssimo de cometer erro. Começando por esse último texto, né? A gente tem que entender que essas normas rituais lá do livro do Levítico são normas que visam de uma certa forma a higiene do povo, né? Como não existia sistema de saúde, como não tinham os tratamentos que nós temos hoje, os líderes precisavam achar certas formas para conter o avanço de certas doenças, e muitas doenças que vinham pela alimentação. Por isso, da proibição de alguns alimentos que, pela experiência, se verificavam como fonte de doenças, né? Então, quando a Bíblia recomenda não comer certas coisas, principalmente no contexto do Antigo Testamento, tem essa visão e esse objetivo de salvar a saúde por uma questão sanitária das pessoas, né? Mas é um texto que não está em vigor, não é uma lei que nós, cristãos, hoje devemos seguir, porque Jesus já trouxe uma nova lei e essa lei foi abrogada. Não tem mais sentido. Se tivesse sentido, continua o texto dizendo que nós não podemos comer coelhos, não podemos comer carne de porco. Então aquele bacon que você come, esquece, o torresmo, tudo que vem do porco, na Bíblia está proibido de comer. Então se nós fôssemos seguir como se fosse uma lei que vale para nós hoje,
tirando do contexto na qual ela foi escrita, nós cometemos um erro gravíssimo, né? Eu não entro aqui no mérito de comer ou não comer animais, não é esse o tema do assunto, eu só quero dizer que tentar justificar o início da difusão desse vírus, porque o ser humano comeu o animal pangolim, que eu nem sei o que é, vou colocar aí para vocês uma foto do pangolim, para você saber o que é o pangolim, tentar justificar achando na Bíblia uma causa, então Deus castigou porque desrespeitou. Não, daí já é sair um pouco da realidade, perder um pouquinho a noção, sabe? Então, cuidado com essas mensagens alarmistas, cuidado com muitas mensagens de WhatsApp que circulam pela rede, que tudo isso é um castigo de Deus. Muito cuidado, que isso é o fim do mundo. Se a gente pegar os textos que Jesus cita, que haverão pestes, mas não só pestes, né? Se fosse assim, muitos outros são os sinais. Mas mais importante do que esses versículos é aquele de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas quanto àquele dia e àquela hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, se nem o Filho, nem Jesus sabe quando será o fim dos tempos, como é que algumas pessoas se sentem os profetas e se acham no direito de afirmar, agora está começando o fim dos tempos? Se a gente pesquisar na história, foram tantos já, com tantas profecias, que o mundo ia acabar em 1666. Eu estava lendo outro dia sobre isso, que teve alguém que profetizou que em 1666 ia acabar o mundo por causa do número 666 que está lá no livro do Apocalipse, né? Ou no ano 2000, estamos aqui ainda, então ninguém pode afirmar uma coisa dessa. O que nós devemos é estar preparados. Pode ser que seja o fim dos tempos, como pode não ser. Ninguém tem a capacidade, o poder de saber. Se nem Jesus sabe, somente o Pai, então vamos arrancar da cabeça esse medo, essas teorias meio loucas que surgem, que é o fim do mundo, que é o fim dos tempos, não sei o quê. Não vamos deixar que esse pânico se some ao pânico das notícias tristes que nós já estamos vendo das pessoas que estão morrendo, dos hospitais em colapso. Não vamos deixar que mais isso seja uma neura na nossa cabeça. Mas, de outra parte, como cristãos, como disse Jesus, nós devemos estar sempre vigilantes, porque não sabemos quando é o dia, quando a hora. A morte vem como um ladrão, o fim dos tempos vem. O importante é estarmos preparados para viver o encontro com Jesus quando Ele voltar para nos buscar. Então, resumindo um pouquinho do que foi falado nesse vídeo, cuidado com interpretações isoladas da Bíblia em que se pega um versículo sem conhecer o seu contexto, sem saber do que estava falando. Às vezes é um assunto direcionado àquela realidade da época em que foi escrito aquele texto e não tem nada a ver com a nossa realidade hoje. A gente arranca do contexto, faz uma cirurgia bíblica de extração daquele versículo lá e transplanta nos dias de hoje, não tem nada a ver. Então cuidado com esses transplantes de versículos bíblicos, porque não é uma coisa saudável. E quanto ao fim dos tempos, não podemos afirmar, né? Mas somente estar preparados para viver o nosso encontro com Jesus. Espero ter esclarecido um pouquinho as dúvidas de você. Se você gostou, dá um curtir aí embaixo. Se você tem outras dúvidas sobre esse tema, sobre outros temas, você pode colocar aí nos comentários. Eu vou escolher um dos temas sugeridos por vocês para que na semana que vem nós possamos mais uma vez esclarecer as dúvidas de vocês. Um grande abraço e fique com Deus!